para trocar. Graças a Deus. Então, vamos lá. Semana passada, nós começamos a falar sobre o Deus de promessas. Sim? Sim? E a gente disse que Ele é um Deus de promessas, assim como um Deus de advertências. Isso é muito importante. Porque nós não podemos falar apenas de um aspecto de Deus e deixar de fora o outro aspecto. Por quê? Porque nós não podemos ter algumas doenças antigas, duas doenças antigas, são raras hoje: elefantíase e raquitismo. Raquitismo é quando uma parte do seu corpo não cresce e as demais crescem. Elefantíase é o contrário, apenas uma parte cresce e a outra não. É uma tremenda deformidade. No entanto, espiritualmente, nós podemos também fazer isso. Podemos crescer apenas de um lado, ou não crescer daquele lado, ou podemos crescer exageradamente de um lado e esquecer as demais coisas. Por isso precisamos de um equilíbrio espiritual. Amém? Amém? Amém. Diga aí, equilíbrio. Equilíbrio. Eu ouvi recentemente de uma pessoa dizer assim: você não pode ir nem para a direita, nem para a esquerda, e você também não pode procurar equilíbrio. É claro que pode. E você deve procurar equilíbrio, porque a Escritura diz que o nosso Deus, Ele é um Deus de equidade, e o cetro de seu trono é um cetro de equidade. Equidade também é equilíbrio. Então, como é que eu não posso buscar equilíbrio se o meu Deus é um Deus de equilíbrio? Então, por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós devemos ter muito cuidado com a internet. Porque em nome de Deus é falado qualquer coisa. E hoje mais ainda, porque todas as pessoas têm vozes. Mas isso não significa que todas as vozes são autorizadas de Deus. E nem significa que todas as vozes são de Deus. Amém? A gente quer controlar as pessoas? Não. A gente quer que as pessoas só escutem a gente? Não. Mas você precisa ter equilíbrio e coerência. Amém? Amém? Ora, você tem um pastor e você tem um bispo que é mestre. Então, se você o escuta há mais de 5, 6, 10, 15, 20 anos, e você escutar alguma coisa fora da palavra, você vai fazer a captura na hora. Isso aqui não é de Deus. Amém? Você pode escutar o outro, mas você precisa filtrar. Sim ou não? Se você não filtrar pela Escritura, você vai achar que todas as falas são de Deus. E não são de Deus. Nosso Deus é um Deus de promessas, assim também como um Deus de advertência. Se você tomar a sua Bíblia, por exemplo, lá em Deuteronômio 27, capítulo antes de Deuteronômio 28, Deuteronômio 28 é famoso. Por que Deuteronômio 28 é famoso? Porque é o primeiro compêndio de bênçãos e de maldições descritos detalhadamente na Bíblia. Mas Deuteronômio 27 é o pano de fundo do Deuteronômio 28. As pessoas na igreja conhecem muito Deuteronômio 28 e conhecem principalmente os primeiros 14 versículos. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, se tiveres cuidado de fazer tudo quanto Ele diz na sua lei, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda, essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o teu cesto, bendito tua amassadeira, bendito o fruto do teu ventre, os teus animais do teu campo, bendito a tua dispensa, bendito serás ao saíres, bendito serás ao entrares. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo por onde quer que andares, ninguém poderá te resistir, todos os teus inimigos terão medo de ti, e etc. Vai até o 14 assim. Quando você lê isso, ele diz assim: oh glória! 14 versículos de bênção. Aí, meus irmãos, vem 58 versículos de maldição. 14 versículos de bênção
e 58 versículos de maldições. Mas o pano de fundo é Deuteronômio 27. O que acontece? Deus separa as tribos para fazer uma espécie de dramatização da coisa. Em Deuteronômio 27, eu escolhi apenas o versículo 11, 12 e 13. Tome sua Bíblia, o seu aplicativo. Ele diz assim: naquele dia, no versículo 11 de Deuteronômio 27. Encontraram? Sim. Naquele dia, Moisés deu ordem ao povo, dizendo: quando vocês tiverem passado o Jordão, eles não tinham passado o Jordão ainda, né? Estas tribos devem se colocar sobre o monte Gerizim para abençoar o povo. Ele separou. Não é que as outras que iam abençoar eram malditas, não. Ele fez uma dramatização das tribos, para que programou uma dramatização para que as pessoas entendessem. Essas tribos devem abençoar o povo. Quem? Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. Versículo 13. E estas tribos estarão sobre o monte Ebal para amaldiçoar o povo. Ruben, Gad, Aser, Zebulon, Dan e Naftali. Bom, essa turma aqui é complicada, mas tudo bem. Deus soube separar o negócio, né? O que Deus faz? Vocês precisam entender que eu sou um Deus de promessas. Minha aliança é uma aliança de promessas, de boas promessas. Mas eu também sou um Deus que responsabilizo quem recebe as promessas. Você não pode ser alguém simplesmente abençoado sem compreender a dinâmica desta aliança e as consequências em sua vida de você não viver esta aliança da forma como eu programei. Por quê? Porque em toda aliança de Deus há bênçãos que vêm por cumprir os quesitos que Deus exige, e há consequências. A palavra maldição, ela é uma palavra que eu traduzo como consequência. Maldição ficou uma palavra pesada. Então vamos mudar para os nossos dias. Se eu fosse escrever a Bíblia hoje, eu escreveria a expressão maldição? Não, eu escreveria a expressão consequências. Amém? Amém. Toda transgressão, toda quebra de uma lei e toda quebra de uma aliança traz consigo uma consequência. Sim ou não? E Deus quis fazer um drama disso, para que as pessoas entendessem e não esquecessem nunca mais. De fato, por um tempo eles esqueceram, mas depois não. Mas alguém pode argumentar: e em Jesus? Ele, na nova aliança, tem maldições? Na nova aliança, Deus usa dos mesmos mecanismos? Deus se utiliza das mesmas rotinas para lidar conosco? Ora, Cristo não é a expressão do amor de Deus, desse amor pleno do Pai, que se derramou sobre nós, que pagou o preço pelos nossos pecados, e eu ainda tenho que ter cuidado com esta aliança. Ela não é plena, absoluta, de tal forma que eu não preciso nem sequer fazer nada, está tudo pronto. Mesmo que eu falhar, Deus não falhará. Parece bonito isso. Aliás, algumas pessoas pregam isso. Mas se você tomar Hebreus, e eu já disse na semana passada que Hebreus é o melhor livro para a gente lidar com questões de aliança, não tem nada melhor que Hebreus, não há nada melhor que Hebreus, nada, nenhum escrito do apóstolo Paulo, nenhum escrito do apóstolo Pedro, nenhum escrito do apóstolo João são iguais em importância no sentido de lidar com a aliança como os escritos de Hebreus. Não há nada
em nenhum outro lugar. Porque o escritor de Hebreus explica a nós o que Cristo fez na substituição da lei. Amém? Hebreus, Novo Testamento, capítulo 12, versículo 14. Acharam aí? Cada carta, tem seu valor. O apóstolo Paulo tem o seu valor, mas na minha ótica não foi Paulo quem escreveu Hebreus. Então, como não foi Paulo quem escreveu Hebreus, então isso não é um escrito de Paulo, mas esta é uma carta extremamente importante para a gente compreender as alianças. Hebreus 12, versículo 14, amém? Do versículo 14 ao 17. Procure viver em paz com todos. Sim ou não? Procure viver em paz. Defina todos. Defina todos. Com seu vizinho. Perturbado como é, não pode. Seu colega de trabalho, com o chefe. Procura viver em paz com todos. Seu patrão, seu amigo, também com os de dentro da sua casa. Amém? E não apenas isso, diz o escritor de Hebreus, busquem a santificação. O que é a santificação? Santificação é um processo no qual você vai eliminando o pecado da sua vida todo dia. Assim é a coisa mais fácil de você entender santificação. Repita comigo em alto e bom som. Santificação é eu eliminar o pecado da minha vida cada dia que passa. Diga, a cada ano que passa, sou mais santo. Não mais pecador. Amém? Se você se torna mais pecador, tem um problema com sua vida. Mas quanto mais você anda com Cristo, quanto mais tempo você passa no reino de Deus, na igreja, mais santo, mais santa você se torna. Não fica pior. Ah, mas eu me tornei pior agora que encontrei a Cristo. Não encontrou a Cristo. Amém? Jesus nunca entrou aí. Ah, quando eu não tinha Cristo, eu não tinha esses desejos pecaminosos. Agora que eu tenho Cristo, esses desejos já foram na minha vida. Não. Negativo. Agora você descobriu que eles estavam aí. E qual é o seu papel? Jogar. Despojando-vos de todo o pecado, que diz Paulo. Então você joga fora. Você não agrega pecado. Fala para a pessoa que está do seu lado: você não agrega pecado. Fale, você agrega valores. Valores não são pecados. Amém? Então busquem a paz, viver em paz com todos. Estamos no texto de Hebreus 12. E busquem a santificação. Porque você tem que eliminar o pecado cada vez mais da sua vida. O texto diz: por quê? Porque sem essa santificação, o que acontece? Está escrito o que aí? Meu Deus, sem a santificação, ou melhor, sem a qual ninguém, defina ninguém. Defina ninguém. Nenhuma pessoa. Sem a santificação não tem jeitinho.
Sem a santificação não tem purgatório. Sem a santificação não tem acender de velas. Sem a santificação não há nada que possa ser feito para que você veja a Deus. E o pior de tudo isso é que a santificação é um processo que você precisa fazer. A responsabilidade não é de Deus. A responsabilidade é sua. Amém? E o texto continua. Gente, não é bonito? Isso aqui é lindo, né? Não, isso é bonito, é lindo. Cuidem, versículo 15, para que ninguém fique afastado da graça de Deus. A pessoa pode se afastar. Para que ninguém fique afastado da graça de Deus. E não apenas isso. O que pode afastar uma pessoa da graça de Deus? Uma raiz de amargura. Quando a gente lê a Bíblia, a gente pode fazer esse tipo de pergunta: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Como alguém fica afastado da graça de Deus? De nenhuma raiz de amargura brotando. Por causa da raiz de amargura? O que acontece se uma raiz de amargura brotar? Quando você pergunta ao texto, o próprio texto te responde. Quando uma raiz de amargura brota, ela causa perturbação. E não apenas perturbação na pessoa, muitos por meio dela são contaminados. A amargura é um negócio tão incrível que a pessoa não fica com ela só para si. A amargura é um negócio que a pessoa gosta de compartilhar. A amargura é uma coisa que a pessoa não quer. Eu não quero me sentir amargo sozinho. Receba um pouco do meu amargor. Receba um pouco da minha amargura. Você está vendo como eu estou amargurado? Você está vendo como eu não me sinto bem? Você está vendo, ó dia, ó noite, ó azar, ó vida, ó terra, ó mal, o que eu fiz para merecer tudo isso? Você não vê, por mais que eu batalho, que eu luto, você vê a pessoa, os olhos enchem de lágrimas, mas junto tem raiva. Já viu alguém assim? Já conversou com alguém assim? Tem raiva. E ela tá aquele negócio. Gente, se você pudesse ter um aparelho que medisse esse troço, um espectrômetro espiritual, você ia ver as coisas negativas fluindo, tentando agarrar você. Diz: não, peraí, calma lá, não, isso aqui não, para trás de mim, Satanás. Você ia levantar o escudo da fé na hora. Você ia fazer aquele negócio. Você está falando: o que você está fazendo? Está fazendo o quê? Estou me defendendo. Porque essa amargura contamina. Estão entendendo, gente? Não são promessas. Existem advertências. E aí, não é apenas isso. O versículo 16 diz: e cuidem, para que não haja nenhum impuro, está lendo o texto, ou profano, como foi quem? Esaú. O que esse camaradinha fez lá no Gênesis? Ele, por um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Gente que se vende, gente que se rende ao pecado, gente que se rende a argumentos negativos, gente que se rende à amargura. Esaú, quando veio da caça, não conseguiu pegar nada, estava cansado, morrendo de fome. O Jacózinho, coitado, Jacó é brincadeira. Jacó fez um pratinho de guisado com lentilha. Irmão, lentilha é um negócio gostoso demais. E aquela coisa estava cheirando, ele chegou. E aí, me dá um pouquinho aí. Jacó, mais que esperto, mais que ligeiro, falou assim: me venda seu direito de primogenitura. Ele disse: que me serve o direito? Ele disse lá em Gênesis: que me serve o direito de primogenitura? Eu morto.
é teu. Só precisou falar isso. E aí o Jacozinho entregou o prato, foi com a panela toda, pode levar tudo para você. Porque o que eu queria de você eu já obtive. Você trocou o direito espiritual mais fantástico sobre um homem por um prato de comida. Gostei da palavra que a pastora Jane falou hoje. Você é igual a Marta ou igual a Joísa? Você dá o melhor ou você tira? Você aqui, o texto diz, você é como Esaú, que simplesmente se vende, que se troca. Quantas pessoas, gente, eu estou escutando esses dias aí, pessoas dizendo assim, ó, quando é a hora de trocar de igreja? Eu nunca ouvi isso na minha vida, na minha fé. Eu nasci de novo batista, vou morrer batista se Deus quiser. Aleluia. Não conheço, nunca frequentei, não sei como é ser membro de nenhuma outra igreja e nem quero saber. Isso não significa, claro, alguns de nós aqui vieram de outras denominações. Claro que Deus sabe o que fez, né, o momento e as circunstâncias. Eu não questiono e tudo isso é justificável. Mas o que eu estou dizendo a vocês é que as pessoas agora têm o direito de trocar de igreja simplesmente por não se sentirem bem na outra igreja. Mas, gente, isso é coisa de Deus. Isso é coisa de homem e de mulher de Deus. E o pior é que ainda tem gente gravando vídeo para justificar isso. É só para ganhar dinheiro das pessoas. É só dinheiro. A gente não pode nem monetizar o nosso canal. Mas os outros podem ensinar aberrações e ganhar dinheiro. Agora, quando é a hora de trocar de igreja? Meu irmão, se Deus não desceu do céu, se Jesus não apareceu para você, e se o Espírito Santo não falou claramente ao seu coração, você não troca. Amém? É. Sim ou não? E nós estamos aqui, nós sabemos disso. Nós alcançamos uma maturidade. Por isso agora a gente tem um certo entendimento para dizer essas coisas. Talvez antes a gente não tivesse essa maturidade. Mas hoje nós temos. Assim, isso é carne. Isso é coisa de gente carnal. Não é coisa de gente espiritual. Não é coisa de gente que realmente compreende as coisas de Deus. É de uma geração perdida. É de uma geração que se casa e que se separa e se dá em casamento. Como o próprio Jesus disse, é assim que vai ser os dias da vida do Filho do Homem. E é aqui que Hebreus está dizendo, ó, cuidem, tomem cuidado, porque Esaú trocou seu direito de primogenitura de ser filho por um prato de comida. A igreja não pode se vender para ter números. Amém? A igreja não pode se vender para ter dinheiro. Amém? A igreja não pode ceder em sua mensagem para crescer numericamente. Sim ou não? Estão entendendo? Há promessas e há advertências. E tudo procede de Deus. Versículo 17: vocês sabem também que posteriormente, olha o que diz o versículo 17 de Hebreus 12, querendo herdar a bênção, lê aí, ele foi, está escrito o quê? Ele foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Nem todo mundo que chora se arrepende. Nem todo choro é de arrependimento. Às vezes é só remorso. Amém? Gente, isso aqui está na nova aliança.
mas são coisas boas. Evangelho de João, no capítulo 3, a gente tem que tomar ceia. Evangelho de João, no capítulo 3, Jesus e Nicodemos. Isso aqui todo mundo, o mundo inteiro conhece. Versículo 16. Porque João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não para por aí a palavra de Jesus. Jesus continua falando. 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, aleluia, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas Jesus não para por aqui e continua falando. Versículo 18. Quem nele crê, o Filho, não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Por quê? Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: as trevas, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras, seus comportamentos, suas ações eram más. Isso é o texto da Nova Aliança. É o próprio Jesus falando. Há promessas, mas há advertências. Há Gerizim e há Ebal. Lucas, o último texto. Lucas no capítulo 13, é o último texto. Lucas no capítulo 13, que eu comecei semana passada, né? Então, tem que encerrar aqui. Capítulo 13. Jesus está no Monte das Oliveiras, olhando para o Monte Moriá. Por que o Monte Moriá? Porque o templo foi construído no lugar onde Abraão, tudo indica, onde Abraão quis sacrificar Isaac. Aí Jesus está olhando para Jerusalém, para a cidadela. E aí Jesus começa a chorar. Lucas 13, 34 e 35. Jesus começa a chorar. Quem está do lado, eu acredito, não entende. E ao chorar, ele declara: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos? Jesus falando isso, se alguém estiver do lado ouvindo, vai dizer: ele? Mas ele não tem 30 anos. Como é que quantas vezes que reuniu? Está falando dos profetas passados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como galinha ajunta o seu próprio ninho debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis promessa e advertência: eis que a casa de vocês ficará deserta. E eu afirmo a vocês que não me verão mais, até que venham a dizer: Baruch haba b'Shem Adonai. Até que digam novamente: bendito que vem em nome do Senhor. Vocês têm promessas de Deus, mas vocês não quiseram as promessas de Deus. As advertências de Deus também recaem sobre vocês. Este é um texto da Nova Aliança. Da semana passada para cá, como eu encerraria, o que eu acrescentaria aqui, para fecharmos? Número 1, é um risco espiritual
não compreendermos a advertência do Senhor. É por sua conta e risco você não compreender quando Deus nos adverte. As advertências de Deus têm um sentido de fazerem uma pessoa mais santa, mais limpa, mais bela espiritualmente, mais pura, com o caminho para a eternidade aberto diante de você, sem obstáculos. É um risco espiritual altíssimo não compreendermos as advertências do Senhor. E número 2, por quê? O número 2 seria por quê? Porque o que Deus fez, o Deus que fez e o Deus que faz promessas é um Deus de caráter e de santidade. Já ouvimos um pouco disso, apenas estou repetindo. O Deus que fez lá atrás e o Deus que faz promessas hoje, mesmo por uma palavra profética liberada sobre sua vida, de repente um dos profetas ou das profetisas da nossa igreja possa dizer assim: tive um sonho com você, que Deus pediu para liberar uma palavra sobre tua vida. Tudo bem, mesmo que seja uma palavra profética liberada atualmente sobre tua vida, não canônica, não escriturística, mas uma palavra profética liberada sobre tua vida, você precisa compreender que quando Deus libera uma palavra, quando Deus faz uma promessa, quando Deus libera uma profecia, Ele libera isso baseado no seu caráter e na sua própria santidade. Ô bispo, mas essa é uma palavra dura? Não, é uma palavra de alegria. É uma palavra para tirar você da mesmice. É uma palavra, como eu disse na semana passada, para amadurecer a sua vida. Deus precisa que você cresça espiritualmente por dentro, que você se torne uma pessoa verdadeiramente espiritual, para que este mundo, com todos os seus enganos e com seu maligno sistema, não engane você. Amém? E você não fique iludido nem iludida, achando que aquelas pessoas que nem sabem que estão sendo usadas, que eles são dignos. Se você não se submeter ao que eles querem, você será isolado da sua comunhão com eles. Que comunhão tem Cristo com o maligno? Que comunhão tem trevas com a luz? Que comunhão tem? Essa não é uma mensagem, essa não é uma palavra para a gente infantil. E nem dos nossos meninos e meninas que estão aqui, eu considero pessoas infantis. Vocês são pessoas que estão numa jornada de crescimento espiritual e serão os melhores homens e mulheres que essa terra vai ver. Vocês serão os melhores homens e mulheres que essa terra vai ver. Santos, prósperos, abençoados e que honram a Deus em tudo que faz. Aí eu te digo, recebe esta palavra, porque esta é uma palavra de Deus liberada sobre sua vida. E aí você se fortalece tanto com ela, que você não precisa de nada que o mundo tenha a te oferecer, porque nada que o mundo tenha presta para você, porque o que vem de Deus é o melhor. A vontade de Deus é boa, defina boa, perfeita, defina perfeita e agradável, defina agradável. A vontade de Deus não te faz nenhum mal, faz você, é a vontade de Deus, aleluia. É perfeita,
perfeita, como quem diz assim: não tem nada melhor que isso. E ela é boa, diz assim: Deus não me fez mal nenhum. Lembra que eu contei do bispo Policarpo? O pretor dizia ao Policarpo: o senhor já é idoso, tenha dó de si mesmo, nega a Cristo, acenda incenso a César, declare que César é Quírios, César é o Senhor, não Cristo. Policarpo dizia assim: que venha a fogueira, e vá você e os ateus, os quintos infernos. Em outras palavras, que venha o fogo. Eu sirvo a este Senhor, há 84 anos, e ele não me fez mal algum. Como o negaria agora? 84 anos o servi, e ele nunca me fez mal algum. Porque Deus não te faz mal. A vontade de Deus é boa. Terceiro e último lugar, já chegaram aqui para dizer para mim que deu a hora. É assim que nós combinamos. Terceiro e último lugar, tudo quanto Deus promete está fundamentado naquilo que Ele é. Falamos do caráter, falamos da santidade, mas mais que isso, Deus é Deus. Ele é Yahvé. Ele é o eu sou. Quem é que eu vou dizer que me mandou? Diga: eu sou te mandou. Quando eles escutaram eu sou, sabe o que é que eles escutavam? Porque eles entendiam o hebraico, claro. Eles diziam, era como se Moisés estivesse dizendo assim: o autoexistente, aquele que não depende de ninguém para existir, mandou você. Glória a Deus. Eu sou eu existo por mim mesmo. Não dependo de você para existir. Está entendendo? Este que não depende de ninguém para existir e que existe por si mesmo é que mandou o camarada para libertar você. E vamos embora. Glória a Deus. Puxa o carro. Levanta isso aí. Sacode a poeira. Dá a volta por cima. Pega a sacolinha, os meninos. Carrega os animais e vamos para o deserto, que a gente vai sair desse lugar. Pronto. Quem mandou? Eu sou. Amém? Tudo quanto Deus promete está fundamentado naquilo que Ele é. Ele é Deus. Nós cantamos aqui aquela palavrinha. Sabe, essa canção é bonita também. Mas antes dessa canção, antes dessa canção, a gente vai cantando: Tu és soberano sobre a terra. Vamos ficar em pé? Não termina a gravação ainda não, mas eu ficar em pé. A bispa vem aqui, que ela vai dar uma palavra para você. São 9 horas em ponto. Mas vamos cantar primeiro antes de encerrarmos aqui a gravação. Tu és, Ele é sobre a terra, sobre o céu. Tu és Senhor absoluto, absoluto. Nós temos essa letra aí? Tem. Tudo que existe acontece. Eita. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, ó. Tudo que Deus é. Tu és tremendo. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu. Tu és Senhor. Declare que absoluto. Absoluto. Tudo que existe acontece. Tudo que existe acontece. Ele sabe.
tremendo. E apesar desta glória que vem, e apesar desta glória que vem, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande, esse amor tão grande, eleva-me, vai bem forte. Tu és tremendo, tu és tremendo. Aleluia. Santo é o Senhor, Ele é digno de receber o louvor e a adoração. Amém, povo de Deus.